Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Reis, leremos o capítulo 8. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado pelo teu tão grande amor, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus, Cristo de Deus, obrigado pelo teu tão grande sacrifício, Senhor, naquela cruz do Calvário, conquistando a preço do teu sangue completamente perfeito e inocente, a nossa salvação para aqueles que acreditam em Espírito e verdade, que tu és o Filho unigênito de Deus Pai, aqueles que te aceitam como Salvador. Obrigado por tamanho sacrifício, Senhor. Sabemos que o Senhor não veio buscar aqueles que eram perfeitos, o Senhor veio para salvar nós, pecadores, nos retirando daquela circunstância de servos e escravos do pecado em que vivíamos e nos transformando pelo teu sacrifício santo em filhos adotivos e servos do Deus Altíssimo, vosso Pai. Obrigado, Senhor, Espírito Santo, Consolador anunciado, descido em Pentecoste, que nos constrange acerca do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, pela minha família, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus familiares, por aqueles que já dormiram em Cristo e hoje estão à disposição na casa definitiva, Senhor. A tua companhia é maravilhosamente perfeita. Muito obrigado porque teu Filho unigênito trouxe o teu reino para esta terra com um acesso para a nossa vida definitiva. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Nos dá a felicidade plena do teu amor, favor e poder. Mais uma vez, o Senhor é solução para todos aqueles que te buscam em espírito e verdade. E assim faz esse teu filho e servo. Que eu e minha esposa possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor mais e mais. Já fazendo isso, dá-nos a oportunidade de ser instrumento do Senhor de modo direto ou indireto para que a tua palavra chegue a mais pessoas, Senhor. Para que se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, conforme o Senhor faz na nossa. Só quem tem experiência, Senhor, de intimidade com o Senhor sabe o que é viver assistido pela tua maravilhosa graça, misericórdia, pela tua maravilhosa presença, Senhor. Tua vontade é perfeita, justa, digna e agradável. Te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Bem, temos no capítulo 8 do segundo livro de Reis, 29 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora.
Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma presentes contigo, e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu desta doença? Repetindo o 8º versículo do capítulo 8 do segundo livro de Reis, que nos diz: então o rei disse a Hazael: toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe: certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Hazael, e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: por que chora o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos, e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Hazael: pois que é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele de idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada, e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e construíram o seu próprio rei. Repetindo o 20º versículo do 8º capítulo de 2 Reis, que nos diz: nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros e o povo de Jeorão, porém fugiu para as suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbria. Quanto aos mais atos de Jeorão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Repetindo o versículo 23. Quanto mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Continuaremos o capítulo na parte final do próximo vídeo. Sucesso!